Fala pessoal, beleza meus queridos, como é que vocês estão? Vamos então dando continuidade aqui a esse trabalho nosso de 2 vídeos, né? No meu caso vai ser 2 vídeos por unidade. E hoje a gente vai falar sobre o Brasil, populismo. A gente falou sobre populismo na América Latina e hoje a gente vai falar um pouco especificamente sobre o nosso aqui, o Brasil, tá? Um pouco da parte política que antecedeu a ditadura militar. Então eu peço que vocês peguem a apostila de vocês na página 8 do CA, né? O caderno de atividade, o livro de atividades ali. Bom, eu tô com a apostilinha aqui, vai aparecer a apostila para vocês aqui também. Então ali na página 8, bem lá em cima, diz assim como outros governantes de países latino-americanos, os governantes brasileiros adotaram medidas populistas em seus governos. Entre 1945 e 1964, contudo, cada presidente se posicionou de maneira diferente diante das questões internas e externas do país. Então, assim, quando a gente tem esse pensamento populista, né, como que cada governante aqui se posicionou com relação a isso, nesse lado populismo, populista. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o alinhamento com os Estados Unidos. Então na página 8 ali mesmo, com a Guerra Fria, os interesses dos Estados Unidos nos países latino-americanos se acirrava, fazendo com que acordos militares e econômicos fossem firmados, ao mesmo tempo em que forneciam empréstimos para o desenvolvimento econômico da América Latina. Os estadunidenses fortaleciam sua zona de influência ideológica e tentavam impedir o avanço do socialismo. Observe a seguir a postura de alguns presidentes brasileiros em relação ao alinhamento político-ideológico com os Estados Unidos e suas expectativas políticas de governo. Então ali, com o espírito de Guerra Fria, né, os Estados Unidos, claro, precisava de maior apoio na América Latina e ele fazia essas negociações e tentava buscar apoio junto a esses governos. E com a desculpa sempre que o socialismo estava crescendo e vamos combater esse crescimento do socialismo. Tá? Bom, ali temos os presidentes e como cada um se alinhava, né, como se fazia essa aproximação ou não com os Estados Unidos. Temos o Henrique Gaspar Dutra, que foi um dos que mais fez essa aproximação com os Estados Unidos, e ele sofreu as consequências disso também. Promulgou uma nova Constituição em 1946, criou o Plano Sauté, que ali a sigla seria Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Adotou uma política nacionalista, instaurou o voto obrigatório para pessoas alfabetizadas maiores de 18 anos, incentivava uma economia neoliberal, era favorável ao alinhamento com os Estados Unidos, ele era bem favorável, tinha uma política anticomunista, então tanto que ele fechou o Partido Comunista, PCB, né? Partido Comunista em 1947. Então o Gaspar ali, ele tem esse posicionamento mais ligado, mais próximo aos Estados Unidos. Também não gostava dessa ideia do socialismo, do comunismo, então ele combatia também. O que mais que ele fez ali? Criou esse plano Sauté, que na verdade não teve não teve um resultado satisfatório, né, esse plano dele. Ali a Constituição de 1946, então ali restabelecimento do cargo de vice-presidente da República, mandato de 5 anos para presidente, restabelecimento de parte da autonomia dos estados e dos municípios,
separação dos poderes do Estado. Então são algumas coisas que foram feitas nesse período de governo do Gaspar Dutra ali, né? Então ele foi um governo que gerou muitas dívidas, né? Porque ele abriu muito esse lado da indústria estadunidense no Brasil. Então esses produtos dos Estados Unidos acabavam sendo comercializados no Brasil e a indústria brasileira ia perdendo espaço. Então isso gerou muito descontentamento da população, né, com relação a isso, porque assim as indústrias, os empresários acabavam perdendo dinheiro e os postos de emprego também, porque a indústria ia ficando fraca. E ali na página 9 nós temos já o governo Getúlio Dornelles Vargas, que é o nosso famoso Getúlio Vargas, que foi de 1951 a 1954, onde ele foi eleito. Getúlio Vargas, na verdade, ele foi um presidente muito... A gente já chegou a ver em outros estudos nossos, né? Como Getúlio Vargas foi importante na parte política brasileira, e foi um dos políticos que maior destaque teve, né, em relação a isso. Então aqui nós temos um pouquinho, né, do que o Getúlio Vargas fez nesses 3 anos, né, quase 4, que ele esteve como presidente eleito. Então ele adotou uma política nacionalista, tá? Então onde ele se afasta um pouco dos Estados Unidos, ele já não tem esse lado esse vínculo tão grande com os Estados Unidos. Criou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o BNDE, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso I e a Petrobras, que, né, muitos falam que foi a maior criação e foi uma das melhores coisas que Getúlio Vargas pôde fazer naquele governo dele. Concedeu um aumento de 100% do salário mínimo, enfrentou greves e movimentos de oposição, daí cometeu suicídio em 24 de agosto de 54. Bom, relativamente ele foi um governo muito bom, foi um governo populista nesse sentido sim, porque ele era contido o pai dos pobres, né? E ele teve um momento porque a população clamava por melhores salários, porque a inflação estava muito grande e eles precisavam ter umas condições melhores, um poder aquisitivo melhor. E foi aí que ele teve um aumento, em 1º de maio, ele deu um aumento de 100% aos salários. Claro que isso foi contra os empresários que não viam como fazer esse aumento, né, naquele período, e também foram contra esse governo de Getúlio. Getúlio acabou enfrentando várias crises nesse governo, né? Teve um atentado com o jornalista o Lacerda, que acabou culminando também nessa crise, que era um dos seus... foi dado como mandante, né, desse atentado, um personagem mesmo que participava do seu governo, né? Se vocês forem ver no LD, tem uma foto lá dele, no livro didático de vocês, tem uma foto ali, onde esse Carlos Lacerda, que era esse jornalista, acaba sofrendo esse atentado. E nas investigações, então ali na página 18 do livro didático, temos ali o Getúlio Vargas, né? Então ali aquele senhor de chapéu, que é o acusado, né, por esse atentado. Ali temos uma foto também de Carlos Lacerda, na página 18 mesmo, ao lado, após o atentado, né? Então esse Carlos Lacerda também era dono do jornal Tribuna da Imprensa. Então ele fazia alguns protestos nesse sentido contra esse governo, era um dos maiores opositores desse governo de Getúlio Vargas. Bom,
Mesmo assim, Getúlio acaba sendo um dos maiores presidentes populistas nesse período, onde a população gostava muito dele, né? O povo, de modo geral, as classes mais inferiores, classe média, classe baixa. E ele chegou ao suicídio, deixou uma carta, né? Culpando seus opositores por sua morte. E com isso ele foi, claro, essa morte foi uma comoção nacional, né? O velório também dele foi uma comoção nacional. E daí, após isso, quem assume é o Café Filho. E diz ali, em cima na página 9 mesmo do CA, 1954 a 1955, governou por apenas 14 meses. Nesse tempo, tentou sanar a crise econômica, alinhando-se aos Estados Unidos e controlando a inflação por meio da concentração de salários, então contenção de salários. Então outro que se aliou, fez um alinhamento mais próximo com os Estados Unidos, tentou fazer uma contenção na inflação, congelando os salários, tá? Mesmo governando por pouco tempo, enfrentou protestos e opositores. Claro que quando ele começa a conter o salário, a congelar os salários, ele vai ter a oposição, né, e o descontentamento da população do modo geral. Bom, temos ali também o Juscelino, né, que a gente vai falar no próximo videozinho, tá? Próximo vídeo a gente vai falar sobre Juscelino já. E Jânio e assim por diante, beleza? Bom, por enquanto, gente, é isso, tá? Vamos continuar no próximo vídeo, dando continuidade a esse conteúdo aqui do populismo, o Brasil populismo, e um pouquinho uma pincelada nessa parte política brasileira que é muito interessante. Vale a pena a gente valorizar essa parte política nossa, beleza? Um abraço e até daqui a pouco.